Ele é invasor do rap, manda o máximo, manda o sangue. Se liga então. Te liga nas quebradas da boa, movimento aberto, vem aqui participar. Pode crer, é nós que tá, vai conectar. Te liga nas quebradas da boa, movimento aberto, vem aqui participar. O bairro Restinga tem 60.729 habitantes, conforme os dados do IBGE 2010. O bairro Negro de Porto Alegre tem 37,6% de seus habitantes autodeclarados negros, representando 4,31% da população do município. Representa 8,10% da área do município. O bairro possui mais de 40 associações comunitárias. Um dos maiores bairros de Porto Alegre foi criado para abrigar aqueles que o poder público não queria que estivessem no centro da cidade. Em 1965, o governo militar implantou o projeto Remover para Promover. Na época, transferiu habitantes da comunidade pobre que residia em casebres, no antigo bairro da Ilhota, para uma área a 22 quilômetros do centro. Os moradores eram principalmente agricultores que, a partir da década de 1940, chegaram à capital, de diversos lugares do interior do estado, mas o governo esqueceu que esses moradores precisariam de transporte. O início do nosso transporte aqui, do nosso meio de locomoção, era triste, era doloroso. Essa população que veio habitar a Restinga, aquela população que incomodava lá no centro da cidade. Grandes empresários e precisavam da cidade limpa. A prefeitura começou a remover esse pessoal do centro da cidade. Nós tínhamos um meio de transporte, um ônibus cedido pela empresa Pelenovo. Serênio, cara, eu tenho uma curiosidade de saber quando os ônibus, tinha muito relato de ônibus que estragava no percurso até a Restinga. Como isso se dava? Vinha outro ônibus imediato? Como é que as pessoas ficavam com essa situação? Deixa eu passar para o senhor. Ficávamos na calçada esperando vir outro ônibus. Quando retornava outro, que era muito difícil, a ver se quebrava um ônibus, a gente ficava 1 hora, meia hora, 50 minutos na parada, aguardando outros para seguir viagem. Isso era quase que diariamente. Mas os horários também tinha poucos horários. Depois foi aumentando, que depois o último ônibus vinha para Restinga, era às 8 horas. E eu saía 6 horas da manhã, só que quando eu descia do ônibus lá do centro, que era o terminal lá no centro, era ali na Sepúlveda, eu ia até o centro, pegava o ônibus lá, e quando descia aqui na Restinga, eu deixava o meu lugarzinho marcado, onde é o fórum, ali tinha um baratilho, que era do seu Daniel, então nossa parada de ônibus era ali, no seu Daniel. Então todos nós, assim, os trabalhadores que regressavam a Restinga às 6 horas da tarde, quando descia do ônibus ali, no seu Daniel, no baratilho, a gente deixava nosso lugar marcado com uma pedrinha, uma latinha, qualquer coisa assim, para no outro dia, quando a gente voltasse para a fila para ir para o centro, o nosso lugarzinho estava ali marcado, então a gente só arredava aquele trequinho que a gente tinha marcado ali e se pegava os nossos lugares. E o mais interessante, o mais impressionante, que a maioria desses trabalhadores eram mulheres, porque os homens, para embarcar naquela condução, para ir para o trabalho, eles tinham que comprovar que trabalhavam realmente no centro para poder ter acesso àquele transporte. Tinha que mostrar a carteira profissional, alguma coisa que eles garantissem que tinham que sair daqui para trabalhar no centro. Porque se não tinham que comprovar que tinham que ir para o centro para trabalhar, esse homem era considerado marginal, vagabundo, não embarca no ônibus.
só quem comprove que vá para o centro mesmo trabalhar. E tive a oportunidade de participar da criação de algumas linhas, entre elas a Restinga PUC, né, que foi um estudo do engenheiro na época, Renato Petri, que eu participei junto com ele, né, como assessor, digamos assim. E depois ele saiu, eu assumi a parte do planejamento operacional e fui um dos criadores da linha Restinga, linha 209 Restinga, e também Restinga Glória. Daí, dessas linhas até tem algumas curiosidades interessantes, assim, que era bom a gente ressaltar. A linha Restinga ela foi criada por volta de 95. E foi uma situação meio que inusitada, assim, porque ela veio de uma necessidade da empresa. Quando a demanda estava saturada, já os ônibus estavam lotados, precisava adquirir pelo menos 6 novos ônibus, né, para suprir aquela necessidade. E não tinham recurso na época, e as fábricas também não tinham condição. Eu acho que tinha que ter um terminal que abrangesse todo, desde o 209 e saísse lá debaixo do terminal. Que circulasse dentro do bairro, né? Que circulasse dentro do bairro. Porque havia isso uma época. Tem o A9. O A9 que circulava em toda a comunidade e aí chegava num ponto final. Isso, né? Agora tem que pagar também. Então quer dizer que a pessoa paga 2 condições para chegar no terminal. Sim. E só determinados pontos também, né? Ela não circula em todo... E diz que esse vem lá da Restinga Velha, ele vem, passa ali na frente não na frente da minha casa, mas tu tem que sentar ali e esperar. Eu usava Pai Nosso. Então tu vai, é melhor então tu ir a pé e ir lá onde é que passa todos eles lá. Passava os ônibus nas ruas, a gente não conseguia pegar de tão cheio. Nem paravam, né? Se eles espalharam o ônibus para tudo que é lado, eles têm que ter aqui, né? Família invasora do rap, mano Márcio, mano Sam. Direitão. Te liga nas quebradas da boa, movimento aberto, vem aqui participar, pode crer, é nas que tá, vai conectar. Se liga na quebrada da boa, movimento aberto, vem aqui participar, pode crer, é nas que tá, vai conectar. Restinga, pode crer, o elemento, firmeza eu tô aí. Com certeza meu irmão, Zona Sul, certa e tumultuada, essa é minha área. Na gralha, no fio da navalha, eu vou da leste, quase esperto, quase correto. Um problema de estado, a prisão, no alto a violência se alastra para todos os lados. O caos perturba, vários manos confirmados se